Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, todos que vão estar ouvindo esse testemunho, o testemunho da missionária Tina, que na verdade é uma das primeiras experiências dela, irmãos. É muito interessante esse testemunho porque Deus revela coisas tremendas. Eu me lembro que antes de conhecer ela, algumas das irmãs já falavam dessa experiência, e assim que pudermos, ela vai estar relatando a experiência completa. A missionária Tina se converteu aqui juntamente com os nossos pastores, pastor Expedito, missionária Verônica. A missionária Tina era usuária de crack, de algumas drogas, e Deus o libertou de uma maneira assim poderosa e o levantou. Ela começou a buscar Deus e Deus o levantou poderosamente. Ela começou a viver a santidade, e vivendo a santidade do corpo e da alma, e por mergulhar muito no mundo espiritual, o seu ego acabou crescendo, porque ela começou a se sentir santa demais, até mesmo melhor do que outros irmãos, porque ela olhava e não via que praticava a sã doutrina. Ela passou um dos problemas que eu também passei no começo da minha caminhada, da minha jornada. Eu me converti, mergulhei no mundo espiritual, e para mim tudo era pecado. Tudo, irmão, era pecado. E eu acabava criticando um primo que eu tinha e algumas outras pessoas, porque eu via que todo mundo é como se aqueles que estão em volta de nós não estão seguindo o caminho certo de Cristo. Não sei se isso é zelo ou se isso é um defeito. Só sei que por conta disso o ego da pessoa acaba crescendo e a pessoa acaba até mesmo machucando aqueles que estão em volta de si próprio. E ela teve o mesmo problema de que eu. E o interessante é quando ela foi arrebatada. Ela não fala aí nessa experiência, mas eu quero estar aqui falando. Ao chegar ao inferno, um anjo colocou diante dela a lista de todos os seus pecados, e parecia que não tinha fim, porque eram muitos. Mas como uma pessoa que para assim dizer dela, todo mundo está errado, mas ela é a pessoa certa, de repente se depara com uma lista de muitos dos seus pecados, muitos pecados, rolos e mais rolos. E Deus a despertou, porque não somos melhor do que ninguém. Por mais que o Senhor nos use em qualquer ou em algumas áreas, nós não temos nada, não somos nada, somos apenas instrumento na mão do Senhor. E ali o Senhor mostrou as suas falhas, o Senhor mostrou seus erros, seus pecados. Assim, é isto que acontece, irmãos. Por isso que Jesus mandou que nós venhamos tirar primeiramente a trave dos nossos olhos, o cisco dos nossos olhos, para que depois nós venhamos tirar a trave do olho do nosso irmão. Porque primeiramente nós temos que fazer um exame de consciência, nós temos que nos examinarmos, nós temos que ver o que é que está errado em nós e olhar para o próximo com misericórdia. Porque por mais que nós venhamos andar na presença de Deus em santidade, essa santidade, esta força que foi nos dada não é nossa, porque a graça dele nos fez caminhar na presença dele.
A sua graça nos faz caminhar em obediência. Sem esta graça, não temos esta obediência, essa força. Jamais deixarmos o nosso ego crescer. Por quê, amados? Porque, na verdade, não somos nada. Nós somos pó. Somos instrumento na mão de Deus. E as ferramentas que Ele nos deu pertencem a Ele, não a nós. Eu louvo a Deus pelo ministério da missionária que congrega juntamente com ela. Eu sou pastor dela. E confesso para o irmão que os seus testemunhos, as suas experiências é verdadeira. E verdadeiramente ela é uma serva esforçada que procura viver a santidade do corpo e da alma. Não vou dizer que é perfeito, porque não há ninguém perfeito. Todos nós temos defeitos e estamos sendo moldados para que nós venhamos alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Mas ela é uma serva muito esforçada. E o Senhor está usando ela aqui no ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ela e o presbítero Heráclito. E eles são um casal abençoado. E espero muito, ver muito mesmo, Deus usando ela para libertação. E assim estarmos somando, irmãos. Escute esse testemunho. É muito forte o que Deus está fazendo no nosso bairro aqui, Parque Nova Iguaçu. Os irmãos têm sido também uma bênção, os irmãos aí do canal do Evangelismo Online, vocês nos abençoaram muito com as suas ofertas. Ajudamos muitas famílias. Eu quero louvar a Deus por isto, porque vocês também fazem parte de muitos frutos que estamos ganhando para Cristo aqui. Muitas das almas, vocês também fazem parte, porque um dia vocês estenderam a mão para eles. Ganhamos traficantes, bandidos, viciados em cracks. Estamos com 5 famílias para batizá-las e pagar o casamento para eles. E prometi que pagar o casamento para eles. E em nome de Jesus vamos estar casando este povo que vão se batizar e vão começar a ganhar almas para Cristo também. Irmão Daniel, só tenho que agradecer a você e a todos que tem sido uma bênção para nossas vidas aqui no ministério. Muito obrigado, meu irmão, por estar postando esse vídeo, por estar compartilhando essas experiências com os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe a todos, não só hoje, mas para todos sempre. Glória a Deus. E quando eu me consagrava, eu não saía mais. Comecei a me consagrar dentro de casa, sem sair para a rua. Né? E, irmãos, e teve uma época, logo depois disso, o Senhor me deu uma visão, né, de uma igreja, né, que eu entrava dentro dessa igreja, irmãos, purificada. E quando eu entrava dentro dessa igreja, irmãos, e o Senhor começava a ministrar, irmãos, eram muitos demônios caindo. Mas que igreja é essa, missionária Tina? Aquelas igrejas que não pregam doutrina. Aquelas igrejas que tudo pode. Aquelas igrejas que Deus só quer o coração. É verdade, Ele quer o teu coração, mas Ele quer o teu coração e depois do teu coração Ele quer teu corpo. Depois do teu coração Ele quer teu espírito. Depois do teu coração Ele quer tudo, porque quando você se entrega seu coração para Deus, não tem como você ser a mesma criatura. Quando você entrega o seu coração de verdade para Cristo, não tem como você negar o corpo e o espírito para Ele, porque o seu coração vai estar na vontade dEle, o seu coração vai estar perguntando o querer dEle. Aleluia.
E ali o Senhor me fazia sobrevoar, irmãos, sobre aquela igreja, irmãos, e eu começava a ver muitos demônios em cima do altar. Eu começava a ver muitos demônios ministrando em cima do altar, irmãos. Irmãos, e os louvores não subiam, irmãos, daquela igreja. Os louvores ficavam barrados no meio do teto. Ficava tentando subir, mas não subia. Irmãos, foi terrorizante eu ver isso. Eu contei esta visão na igreja onde eu congregava no tempo do ano de 2018, mas ninguém deu crédito, ninguém acreditou, porque só discerne o que é do Espírito, quem está em Espírito, discerne quem é da carne, quem está na carne. E uma pessoa, irmãos, que não se entrega ao coração de verdade, que não dá coração para Cristo, ela não tem como discernir as coisas espirituais. Irmã, e essa tu numa igreja, irmãos, e de repente, irmãos, eu comecei a ver o demônio do WhatsApp em cima do altar, irmãos. Isso é sério. Eu vi o demônio do WhatsApp sentado e estava virado o altar. E eu vi, irmãos, os demônios pregando em cima do altar. E eu perguntava para Deus, por que os louvores deste congresso, que era um congresso muito grande, irmãos? Eu dizia, Deus, por que esses louvores não sobem? Porque esses louvores não estão subindo. O Senhor falava, filho, olha para a face delas. Olha para a face delas, minha filha. E eu olhava, irmãos, e eu via aquelas mulheres parecendo demônios, toda maquiada, irmãos, cabelos pintados. E o Senhor dizia, filha, será que foi por isso, para isso, que eu dei meu filho ali naquela cruz? Filha, não tem como uma pessoa carnal, filha, entender minhas coisas espirituais. E eu dizia, Senhor, mas elas estão achando que elas estão lindas, que elas estão perfeitas. Filhas, nenhuma a salvação. Se hoje fosse meu arrebatamento, aqui não subiria ninguém da labaço de canto. Irmãos, e aquilo me entristeceu e ele começou a me levar no conjunto de criança. E o conjunto de criança, irmãos, era um monte de demônio, irmãos. Do enxumirim, irmãos, demônio da inquietação, demônio da contenda, do fuxico. E as crianças louvavam e o louvor não passava do teto. E eu falava, Senhor, porque os louvores dessas crianças também não sobem. E o Senhor falou, filhas, olha para a situação dos pais. Olha para os pais, para você ver se eu vou receber um louvor de quem não tem compromisso comigo, filha. Olha quem está por trás destas crianças. Olha quem está por trás dessas mulheres. Não tem como, filha, eu não tenho parte com as trevas. Essa daqui é uma das igrejas que eu sinto vontade de vomitar, porque não é nem quente e nem fria. É morna, porque eles dizem que tem riquezas, mas eles não entendem que estão nus espirituais e que eles precisam de mim para poder dar o céu. E ali o Espírito Santo de Deus me tirou de dentro daquela igreja, irmãos. E quando eu acordei, que eu me levantei, que eu fui orar, irmãos, eu chorei, irmãos. Eu chorei amargamente, acredito, eu chorei tanto, irmãos. Pedindo para o Senhor tirar esse povo do engano, tirar o povo, irmãos, das coisas terrenas, irmãos, porque era muita almas, irmãos, era muita almas, irmãos. Era muita criança, era muito jovem, muito adolescente, era muitos homens, mulheres. E essa foi uma das experiências que eu tive com Deus. E o tempo foi se passando, irmãos, e eu só fui tendo experiência. E quando foi um belo dia, irmãos, o Senhor me arrebatou pela primeira vez até o inferno. E aquele arrebatamento ficou na minha mente, irmão, para minha memória até hoje. E a primeira vez, irmãos, que o Senhor me levou ao inferno, a minha filha tinha 6 meses, essa que nasceu. Ela tinha 6 meses e o Senhor me mostrou o nariz dela sangrando se eu não entregasse os recados que Deus me mandou entregar. O Senhor me mostrou ela morrendo, sangrando pelo nariz. Irmãos, e de repente, irmãos, eu estava orando e voltei a dormir pela madrugada. O meu esposo, irmãos, meu esposo desceu para a casa de sua mãe e eu fiquei no meu quarto. E quando, de repente, eu entrei
na profundidade do mundo espiritual. De repente meu corpo saiu, irmãos, e eu comecei a descer dentro da terra. Comecei a descer dentro da terra, comecei a mergulhar, e ali eu comecei meu espírito sufocar, irmãos. Eu estava descendo sozinha, não tinha anjo comigo nesse momento. Desci sozinha, desci a profundidade do inferno. Quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, era muito tenebroso, uma coisa fedida, coisa horrível. O inferno, irmão, é real. O inferno fede, o inferno é horrível. E quando eu olhei, irmãos, eu estava dentro do inferno. E ali o Senhor começou a me mostrar coisas, irmão. Esse foi meu primeiro arrebatamento ao inferno, irmão. Eu tive esse primeiro arrebatamento no ano de 2018 ao inferno. E o segundo foi esse que eu tive agora. Eu entrei no inferno e o Senhor começou a me mostrar alas. O Senhor começou a me mostrar o porquê Ele me mostrou aquela igreja. Ele começou a me mostrar, irmãos, que aquelas mulheres não subiriam e que os louvores dela não estavam sendo aceitos. E o Senhor me mostrou um salão de beleza no inferno. O Senhor me mostrou aonde é projetado todos os produtos da Avon, da Natura, da Jequiti e da Boticário. Todos eles são lançados no inferno, irmãos, acredite. Eu usava todo esse tipo de perfume, Natura, Boticário, Avon, eu usava. E ali, irmãos, o Senhor me mostrou um salão no inferno. Os demônios arrumando os cabelos dos outros demônios. Os demônios arrancando sobrancelha dos outros demônios. Um salão de beleza mesmo, irmãos. Um salão de beleza igual tem na terra. Lá tinha no inferno. O Senhor estava me mostrando. Aí quando eu olhei para o lado, para o outro, aquela tortura, aquele cheiro fedido, e comecei a gritar e pedir para o Senhor me tirar daquele lugar. O Senhor enviou um anjo para estar comigo, que foi um anjo, o arcanjo Miguel. Ele segurou na minha mão e disse: tu não estás sozinha, eu fui enviada pelo meu Pai para estar contigo neste lugar. Venha e eu te mostrarei grandes coisas que tu tem que falar na terra quando tu voltar. Irmãos, e ali ele começou a me levar dentro deste salão. E eu perguntei para o anjo, eu falei: mas anjo, por quê? Por que esses demônios estão se embelezando tanto? Ele disse: não, eles não estão se embelezando. Eles estão projetando aqui para eles levar para a terra, para trazer as almas para cá, para este lugar. E aí ele foi me mostrou, irmão, aonde é que fica as almas que eles levam, que vão por conta da maquiagem. Irmãos, ela é secador de cabelo, viu, irmão? Você que faz cabelo com secador, para, irmãos. Você, irmãos, que usa secador, que usa chapinha, que usa selagem no cabelo, que usa todo tipo de produto químico. Irmãos, tudo isso é diabólico, é de Satanás, foi feito, projetado no inferno. É do inferno, o diabo projeta no inferno e leva para cima, para arrancar as almas, para levar para as trevas. E ele me mostrou, irmão, uma ala muito grande, ele disse: aqui está, todos aqueles que fazem a vontade do diabo na terra. E eu falei: mas anjo, por que essas pessoas estão aqui? Ele disse: é porque essas pessoas não me ouviram quando eu falei que eu sou santo, e para herdar o céu tem que ser santo. Aí o anjo me levava, irmãos, e me mostrava adolescentes, jovens, tudo ali no inferno por conta da maquiagem, de tudo, irmãos, que tinha no cabelo, irmãos, lápis de olho, brinco. Brinco é projetado no inferno, essas calças, irmãos, que está sendo agora lançado, agora aí essas calças apertadas, também foi projetado no inferno, essas saias que são aí rodadinha, também foi projetado no inferno, é projeto de Satanás no inferno. E ali ele me tirou, irmãos, daquele salão de beleza e começou a me levar onde ficavam as prostitutas, irmãos. E ali o anjo me mostrou, irmão, como é que as prostitutas eram torturadas naquele lugar.
né? Ele me mostrava muitas coisas terríveis, né, acontecendo ali. O anjo me mostrou, né, a minha filha, uma parte no abismo do céu e a outra do inferno. E o anjo falava que eu tinha que tirar a minha filha daquele lugar, né? E eu perguntava para o anjo por que a minha filha estava ali. E o anjo falava que era para me tirar tudo que ela tinha de desenho, irmão, nas roupas dela. Tudo, irmão, não era para me deixar nada, nada. Podia ser uma florzinha, podia ser um carrinho, podia ser um objetinho, mas que tivesse um olhinho e que tivesse o formato de uma boca, demônio nas trevas, no mundo espiritual, no inferno. Irmãos, e ali eu tinha que arrancar a alma da minha filha daquele lugar, ensinando como ela tinha que viver na terra. Irmãos, e o Senhor me mostrou muitas coisas neste. Eu vou dar um relato desse arrebatamento, desse primeiro meu arrebatamento. Vou fazer um vídeo separado, irmão, mas foi muitas coisas, né? E depois disso, irmãos, eu tive mais outras experiências com Deus. Não foi poucas, irmãos, experiências que eu tive com Deus. Foi muitas experiências, mas eu vou parar por aqui e logo estarei relatando as outras experiências que eu tive com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem um salve é a missionária Tina, pela misericórdia do Senhor. Quero estar relatando para os irmãos alguma parte do meu arrebatamento no ano de 2018, quando eu fui arrebatada pelo Senhor pela primeira vez. No ano de 2018, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu fui arrebatada pela primeira vez. E esse arrebatamento, irmão, foi resposta de oração. Eu orava ao Senhor porque eu era nova convertida. Tinha aceitado Jesus. Na verdade, eu tinha reconciliado com Jesus, né? Eu tinha passado 3 anos no mundo e o Senhor tinha me resgatado de volta. Reconciliei com o Senhor Jesus e estava pedindo para o Senhor me ajudar a servi-lo em espírito e em verdade. E foi aonde eu comecei a orar, pedindo para o Senhor me mostrar onde estavam os meus erros, aonde eu tinha que me consertar, porque as igrejas aonde eu morava, na cidade de Samambaia, e eu visitava, eu não gostava, porque a igreja onde eu tinha reconciliado com Jesus tinha uma doutrina e outra igreja tinha outra, e eu queria pedir para o próprio Espírito Santo de Deus me ajudar. E ali eu comecei a pedir para o Senhor, porque eu tinha muita vaidade, irmãos, acredite, eu era uma mulher muito vaidosa, né? Uma mulher que gostava muito de se arrumar, de andar bem arrumadinha, não dizendo que hoje eu não faço isso, porque eu ando arrumada, bem ajeitada, mas hoje eu ando da forma que agrada ao Espírito Santo de Deus, diferente da forma de como eu andava antes. E ali, irmãos, eu comecei a ver, observar as coisas e comecei a pedir para o Espírito Santo de Deus a mostrar os meus pecados, aonde eu tinha que me consertar. E quando eu fui arrebatada no ano de 2018, que a minha filha de 4 anos, que já está com 4 anos hoje, tinha 6 meses na época, o Senhor me arrebatou e me mostrou. Mas não foi de uma noite para o dia, irmãos, que o Senhor desceu e enviou o anjo para me levar até o inferno para mostrar os meus erros e me dar essa experiência. Eu passei 2 meses orando, irmão, pedindo para o Senhor me mostrar onde estava o meu erro. Passei 2 meses perguntando para o Senhor, e foi quando eu fui arrebatada pela primeira vez, que foi logo depois, aonde eu descrevo em uma das minhas experiências, que eu vi a minha coroa no céu. E ali, irmãos, o Senhor me arrebatou, e quando o anjo veio, que ele falou que eu não estaria sozinha naquele lugar, que foi aonde eu fui no salão, né, onde os demônios projetam no inferno para trazer para a terra, para poder entrar com o espírito de Jezabel dentro das igrejas. Foi aonde o anjo pegou a lista e jogou.
Os irmãos sabem como é que é aquela lista assim de rolo, assim de papel que a gente joga e ela sai assim descendo uma vez? Quando eu perguntei pro anjo por que eu estava ali, porque ele estava me mostrando tudo aquilo, e ele perguntou assim para mim. Ele falou assim para mim, mas tu não perguntou que queria ver os teus erros e queria ver onde você estava errando? E eu falei sim, eu queria ver, mas eu não queria estar neste lugar. E o anjo falou, disse, olha só, o tamanho da lista. Quando ele jogou, irmãos, quase que não parecia que ia acabar. De tão grande que era aquela lista, irmãos. E olha, irmãos, que eu já estava vestindo saia lá embaixo, estava vestindo blusa composta, já não fazia mais o cabelo, né? Não usava tanta vaidade mais. Mas pequenas as coisas nos condenam ao inferno, irmãos. E ali, irmãos, ele pegou aquele rolo e abriu no chão, assim, no inferno. E quando ele abriu, irmão, ele falou, essa é a lista dos seus pecados na terra. E eu falei, misericórdia, eu quero sair deste lugar, eu quero sair deste lugar. E ele começou a mostrar, ó, cada pecado que você tem cometido, cada erro, eu vou te levar aqui no inferno que meu pai mandou e te mostrarei todos os seus pecados e para onde vai as pessoas que praticam este pecado. Irmãos, e ali o anjo começou a andar comigo. Primeiro lugar que o anjo me levou foi no salão de beleza, onde eu descrevi um pedacinho de uma das minhas experiências que eu descrevo antes desse vídeo, né? E ali ele me mostrou a vaidade. Por quê? Porque eu era uma mulher vaidosa, falava demais. Irmãos, acredite, eu tinha aceitado Jesus, eu estava com Jesus, batizada no caminho do Senhor, batizada nas águas, batizada no Espírito Santo, pregando o Evangelho. E você acredita, irmãos, que ainda mentia? Irmãos, isso é sério. Aquela mentirinha que você ouviu a Maria falar, que o feijão queimou, e você chega na sua casa falando que o feijão queimou, que pegou fogo na casa, que encheu a casa de fumaça. Você já acrescentou, você já mentiu. Então essas coisinhas pequenininhas, irmãos, condenam a gente ao inferno, né? E ali um dos meus pecados era esse. Isso no ano de 2018, viu, irmãos? Quando ele começou a me mostrar a minha soberba, a minha ignorância, a minha falta de amor, o meu coração sujo, aquele negócio de que eu perdoo, mas eu quero fulano distante de mim, eu perdoo, mas eu não quero mais acordo, tudo isso leva para o inferno, irmãos. Tudo isso condena ao inferno. Aquele negócio de, fulano desce na minha garganta. Aquele negócio de, eu não aguento ouvir fulano falando, que já me dá arrepio. Irmãos, isso tudo eu tinha e muito mais. Eu não sabia o que, irmão, o pregador pregava, mas eu sabia a cor do sapato de todos os irmãos que iam no culto. Eu sabia a roupa. Eu sabia falar de todo mundo, irmão. Fuxico, irmão, contenda, mentira, engano, soberba. Tá levando tantos cristãos pro inferno. E eu tinha isso, irmãos. Isso no ano de 2018. Irmãos, eu tinha isso e muito mais. Eu só andava fazendo meu cabelo, irmão. Todo final de semana eu tava fazendo cabelo, fazendo chapinha no cabelo, escovando o cabelo, passando alisante no cabelo, fazendo selagem no cabelo. Era fazendo hidratação profunda no cabelo, irmãos, no inferno. Tudo isso é projetado. Tudo isso foi projetado no inferno, irmãos. Salão de beleza é no inferno. No inferno, irmão, acredite. Não destrói a natureza de Deus. Não destrua a natureza e a perfeição que o Espírito Santo te fez. O Senhor, Ele te fez perfeito, Ele te fez do jeitinho certo.
Ele pensou na cor do seu cabelo, ele pensou na cor dos seus olhos. Irmãos, ele pensou na cor do seu corpo, ele pensou, irmãos, no seu tamanho, tudo, irmãos. O Senhor pensou com carinho em tudo, irmãos. Pare, irmão. Você que pinta cabelo, pare com isso. Você que corta cabelo, pare. Você que pinta as unhas, pare. Você que arranca a sobrancelha, pare. Porque isso condena o inferno. Irmãos, isso condena o inferno. Preste bem atenção a este nome, inferno. Ele é real. Ele é verdadeiro. Assim como nós que queremos ir para o céu, acreditamos e crendo num céu, como nós todos acreditamos e cremos no céu, assim a gente também tem que acreditar que também há um inferno. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que aquele que não obedece será cobrado com muito mais açoite do que aquele que não soube. E todos aqueles, irmãos, que ressuscitarão, estão no inferno, será lançado num lago de fogo. Irmãos, eu não vi o lago de fogo, mas eu vi, irmãos, o inferno. E o inferno é real. Irmãos, era tanto pecado pequenininho, até pessoas, irmãos, até pessoas que colocavam aparelhos nos dentes, sem ter problema nenhum nos dentes, só apenas para se achar bonito, estava condenado ao inferno. Estava no inferno. Pessoas, irmãos, que colocavam lentes de contatos de outra cor nos olhos, porque queria ter os olhos daquela cor. Irmãos, Deus não errou na cor dos seus olhos, não errou na cor dos seus cabelos, Ele não errou no tamanho do seu olho, da sua boca. Ele não errou, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele nunca erra. O próprio Criador criou tudo com perfeição. E nós que queremos destruir o que ele criou com amor. Irmãos, e era muita coisa, irmãos. Coisinha de nada, irmãos. A lista era enorme dos meus pecados. Isso no ano de 2018. E depois disso o Senhor foi trabalhando na minha vida. O Senhor foi trabalhando, irmãos, de uma forma até onde eu estou hoje, pela misericórdia do Senhor. Porque muitos já devem ter ouvido o meu testemunho da onde o Senhor me tirou. O Senhor me tirou das drogas, o Senhor me tirou da prostituição, o Senhor me tirou de tráficos, o Senhor me tirou era chefe de quadrilha, de pilota de fuga, de assaltos de bancos. Irmãos, o Senhor, ele não erra. Ele não erra em nada. Até no tempo dele honrar, ele conhece e ele não erra. Então, irmãos, se você tem dúvidas de tudo que o Senhor fala através dos arrebatamentos que você ouve, se você tem dúvida, pergunte você mesmo para Deus. E pede para Ele te mostrar. Mas pede para Deus misericórdia, assim como eu peço para o Senhor misericórdia. Eu peço, Deus, me mostre. Entre com tua misericórdia. Não me deixa, Senhor, ser condenado ao fogo do inferno. Porque, irmão, a condenação é eterna ao inferno. E a eterna vida no céu é diferente da vida do inferno. Lá no inferno, irmão, fede. Lá no inferno, irmão, é ranger de dente. Eu passei, irmão, quase um mês com o meu psicológico doído, quando eu fui arrebatada a primeira vez. E o Senhor me fez esquecer de tudo mesmo. Porque o Senhor falou que não era a hora, eu não estava pronto, meu psicológico não estava pronto. Mas foi necessário Ele me levar e me mostrar tudo aquilo, para que eu entrasse na posição. E o Senhor disse que quando estivesse na hora, Ele me arrebataria mais uma vez e me mostraria tudo novamente. E foi aonde eu fui arrebatada agora, né, no mês de março
né, que os irmãos já viu aí meu arrebatamento, que o Senhor me trouxe tudo de volta. E eu fiquei uma semana doente, tanto físico como espiritual. Uma semana muito ruim, muito mal, né? Mas tudo foi para a honra e para a glória do Senhor, né? Então, pergunte para Deus aonde é que você precisa se consertar com Ele. Amém? A paz do Senhor. Depois eu darei mais relatos. Estarei fazendo uma live com o pastor Edivaldo para estar relatando sobre o meu primeiro arrebatamento e o meu segundo arrebatamento. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus.